Oi, pessoal, que Deus abençoe vocês nesse dia, amém? Então, passando aqui para compartilhar mais uma pérola que o Senhor me deu, que me edificou muito e eu creio que vai te edificar também. Essa pérola está no livro de Gênesis. Depois vão lá ler na palavra de vocês, na Bíblia de vocês, porque eu vou fazer apenas um resumo para que o vídeo não fique muito longo. Mas leia Gênesis 1, 2 e 3, tá bom? Então, eu vou conversar com vocês sobre mais o Gênesis 3, que Deus falou profundamente comigo. Eu estava na reunião das mulheres da nossa igreja, do Ministério Vida com Vida, que é uma bênção. Se você não trabalha e se você pode ir, não deixe de ir, porque ali elas oram junto, comem junto e principalmente buscam a presença de Deus juntas. E Deus fala muito, amém? Muita edificação. E aí eu estava escutando sobre Gênesis e eu digo, Senhor, o Senhor tem uma pérola aí, um tesouro para me revelar. E eu vim para casa e Deus me abriu mais ainda os olhos. Já tinha falado comigo lá na reunião e abriu mais ainda. E eu queria compartilhar o que Deus falou comigo. Em Gênesis 3 diz que a Eva começou a bater papo com a serpente. E aí eu comecei a ler aquilo e eu falei, uau! Por que será que a serpente não foi bater papo com Adão? E aí eu comecei a rir, porque nós mulheres, como gostamos de conversar, de bater papo, de ficar horas, se deixar a mulherada falando o tempo todo, conversando, rindo, dando risada, abrindo o coração, escutando uma amiga, não é assim? Pois é. A Eva sabia que a serpente sabia que a Eva gostava de conversar, e aí fui bater um papo com ela. E aí, gente, o que aconteceu? Eva começou a escutar a serpente, começou a escutar a voz da serpente. E a serpente, como era o mais astuto, né? O diabo em forma de serpente começou a falar para Eva que Deus era mentiroso. Porque ela disse assim, então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim? E a mulher falou, não é bem assim não. A gente pode comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim, menos de uma. E aí o diabo, que era a serpente, viu que ela não caiu nessa. E aí disse, então, mas certamente você não vai morrer se você comer desta árvore. E aí Eva começou a trocar ideia com a serpente, gente. E aí mais pra frente diz que quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ainda ao seu marido. E aí, gente, o que aconteceu? Ela pecou. Ela desobedeceu à voz de Deus, pecou. E ainda levou o marido dela a pecar. E aí o que Deus falou comigo sobre isso, né? Que nós mulheres, nós seres, principalmente as mulheres gostam, né? De conversar, de ouvir, de trocar ideia. Foi aonde tudo começou ali com Eva, mas eu quero abrir não só para as mulheres, mas para todo mundo. Porque todos nós temos ouvidos e podemos ouvir a voz de Deus ou podemos escutar outras vozes. Né? Eva tinha escutado a voz de Deus e Deus tinha dado um direcionamento para ela. Minha filha, olha, eu criei todas essas árvores, todo esse jardim para você e Adão comer. Todos os dias Deus ia lá passear no jardim, conversar com eles. E Deus tinha dado um direcionamento para eles, que eles podiam comer de todas, tinha árvore por todo lugar. Mas Deus disse, só tem uma que eu não quero que você coma. E justamente ela batendo papo com Satanás induziu ela a ir comer justamente daquela, a única, tinha diversas, a única que não era para ela comer, ela comeu e desobedeceu. E aí, com isso, ela pecou e foi desconectada da presença de Deus. Ela foi retirada ali do Jardim do Éden, onde eles se relacionavam todos os dias. E além dela pecar, ela ainda levou o marido dela a pecar. O companheiro lá diz, levou seu companheiro a pecar. E toda a humanidade recebeu o pecado, porque eles eram nossos pais. E aí começou a multiplicar, em vez da glória de Deus, o pecado na humanidade. E aí o que Deus falou comigo, que
A gente ouve todos os dias muitas vozes. A gente ouve a voz do Senhor, a voz do nosso coração, a voz do inimigo, as vozes que estão ao nosso redor. Mas a escolha está em nossas mãos. Eva decidiu ouvir a serpente, decidiu dedicar tempo a bater papo com a serpente. Ela poderia, no começo da história, quando a serpente começou a falar, você não pode comer nenhum fruto do jardim, ela já devia ter desconfiado. Ei, você tá, tipo assim, você tá inventando coisa aí a respeito do meu Deus. O meu Deus não falou isso. Mas ela não deu muita atenção e continuou trocando ideia com a serpente. Isso levou ela a cair. E muitas vezes a gente, na nossa mente, a gente escuta algumas vozes que é, será que Deus te ama mesmo? Isso não é bem verdade, não. Ou será que Deus é assim mesmo? A serpente, o diabo, ele tenta trazer dúvida ao nosso coração a respeito do nosso Deus, a respeito da verdade que é a palavra. E a gente tem que ter esse discernimento, a gente precisa estar atento, porque ele vai sutilmente tentar nos seduzir para sair da presença do Pai. E foi assim que ele conseguiu fazer com Eva. E aí o que Deus falou comigo é, Leslie, você pode escolher a boa parte, você pode escolher escutar a minha voz. Eva escolheu ouvir e trocar ideias com Satanás e isso levou à queda dela e à queda da humanidade. Mas teve um que fez a boa escolha. Ele resolveu se relacionar com Deus, estar sempre com Deus, que é o nosso amado Jesus. Ele tinha uma comunhão intensa com o Pai. E o Pai deu um direcionamento para ele e ele seguiu a risca até o fim. Lá em Filipenses fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa obediência dele até a morte e morte de cruz trouxe vida para as nossas vidas. Colocou ele no trono celestial, onde todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. E ele é o Senhor. Então, assim, ele resolveu escutar a voz do Pai e ser obediente até a morte e morte de cruz. E grande foi a vitória que ele conquistou naquela cruz, por mim e por você. E trouxe vida para toda a humanidade. Do mesmo jeito que Eva resolveu escutar a voz do diabo e trouxe morte para a humanidade. Separação. Jesus obedeceu, ouviu a voz de Deus, conversava com Deus, foi obediente, trouxe vida. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a ter sabedoria para administrar os nossos ouvidos. Nós podemos sim mandar se calar todas as vozes. A voz do meu coração, muitas vezes a gente age pelo nosso coração. Ah, mas o meu coração eu não sinto isso. E aí eu tenho uma ação correspondente ao que meu coração diz. Sabe, teve uma pessoa na Bíblia que se chama sacerdote Eli, em Samuel, no livro de Samuel, eu creio que é 1 Samuel, dizendo que Eli já escutava raramente a voz do Senhor. E aí quando Deus começou a falar com Samuel, ele disse, diga a Eli que ele e os filhos deles, vai haver destruição total, eles vão morrer. E aí Eli não fez nada. Por que Deus falou isso para ele? Porque Eli resolveu escutar a voz do coração dele. Ele protegeu os filhos dele ao invés de obedecer ao Senhor. Ele resolveu ouvir a sua própria voz e poupar os filhos dele da disciplina, que estavam fazendo coisas terríveis naquela época. Era um péssimo exemplo. Os filhos dos sacerdotes estavam ali na casa de Deus fazendo e acontecendo e ele não disciplinou. Ele ouviu a voz do coração dele. E não a obedeceu ao Senhor, não ouviu a voz do Senhor. E muitas vezes Deus fala conosco e a gente ignora a voz do Senhor. E grandes são as consequências. Terrível foi a consequência na casa de Eli. Os 2 filhos dele morreu. Ele morreu também, caiu para trás, quebrou o pescoço. Homem, foi um monte de tragédia. Então, em nome de Jesus, que a gente possa dar preferência à voz do Senhor. E não só ouvir, porque muitas vezes a gente ouve, escuta, mas não faz nada, não tem uma ação correspondente. A palavra de Deus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vai ser como aquele que construiu a casa sobre a rocha, porque quando vier a grande tempestade, aquela casa não caiu, porque ela foi bem construída. Mas aquele que ouve e não pratica, somente escuta e não faz nada,
Quando vier a tempestade, grande vai ser a sua queda. Tem um versículo que diz em João 8,47a, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Então a gente tem que ouvir a voz do Senhor, a gente tem que obedecer a voz do Senhor, porque, gente, vai ser bênção pura. Você viu o fruto de Jesus? Você viu o fruto da Eva? Tem outro versículo que diz assim, João 10,27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Lucas 11,28 também diz assim, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos capacite a sermos esses que ouvem a Tua voz, que manda calar todas as vozes que sejam contrárias à Tua e obedece, tem uma ação correspondente. Porque eu sei, Senhor, que se a gente Te ouvir, assim como o nosso Senhor fez, ouviu e obedeceu, grande foi a vitória dele. E eu creio que também o Senhor vai nos dar grande vitória, amém? Um dia abençoado para vocês e ouvidos sensíveis à voz do Pai.